Sensei Chitara Dragon lançou e o primeiro episódio tá bem legal. O anime é mais simples pelo que eu pude ver. Claramente ele não teve um grande orçamento para fazer uma grande produção, mas ele está interessante. Ele está bem feito com o que puderam fazer e eu gostei no geral. E eu posso ser meio suspeito já que eu li o mangá e gosto bastante da obra, eu acho uma obra bem interessante. Mas ainda assim eu curti o anime e achei ele divertido. Então hoje vamos falar sobre esse primeiro episódio para vocês e o quão bem feito ele está ou não. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Diogo e faço vídeo de animes, mais focado em anime de fantasia, isekai e notícias do mundo dos animes. Então se inscreve aqui embaixo para se juntar à nossa comunidade e, claro, receber os próximos vídeos. O anime começa com o protagonista em um lugar escuro, sem entender nada onde está o que está acontecendo, até que ele começa a ver rachaduras, e por elas uma floresta. E é quando seu status aparece, com sua espécie sendo um ovo de dragão, contendo algumas habilidades e status. Junto disso, uma voz está explicando para ele o que ele está vendo ali, e isso é sua habilidade especial, voz divina. E embora ela esteja explicando as coisas para ele, ela não pode explicar tudo o que ele quer saber no nível 1, pelo que parece existem níveis de autoridade para o que ela pode responder, onde ao balançar por ficar nervoso, ele cai de uma árvore e ganha a habilidade resistência a quedas, assim como sua vida diminui um pouquinho também, e junto disso ele ganhou o título de desastrado. E logo o ovo começa a rolar para a beira de um lago, onde ali ele vê por si mesmo que ele é um ovo, e claro, ele entra em pânico porque isso não faz sentido. E agora, rapaziada, o negócio é o seguinte, eu vou começar a chamar o protagonista de Illusia, porque esse é o nome que ele vai receber no futuro. E esse começo é interessante porque ele lembra um pouco de Komo-de-Suga, se você já viu aquele anime. Ele tem algumas similaridades com Tensura? Tem, mas no geral eu acho que ele parece mais o anime da Aranha, por ter esse tema de ser monstros que evoluem, que precisam lutar, que precisam sobreviver, comer essas paradas. Então as similaridades entre ele e o anime da Aranha são bem grandes e eu gosto, porque eu gosto das duas obras. O ovo de dragão é um monstro de rank F que é a criança de um dragão, e se a casca quebrar ele morre porque é muito fraco. Além disso, eles são indefesos e têm baixíssima inteligência por causa do mau desenvolvimento do cérebro, porém o Illusia tem inteligência graças a ser um reencarnado, então ele já começou de forma anormal. E embora ao virar um dragão ele se torne uma existência aterrorizante, como o ovo ele é uma iguaria que todos adoram comer, sejam aventureiros que vêm para a floresta caçar ovos de dragão ou monstros também que vêm ele e vão tentar o comer. Onde aqui, enquanto Illusia pensava nas coisas, ele sai rolando de um morro, ganhando a habilidade de rolamento, de rolar, e graças a isso, finalmente ele consegue se controlar. Com essa habilidade ele consegue controlar para onde ele está rolando e a velocidade na qual ele rola, o que permite que ele se mova conscientemente agora, embora isso resulte nele caindo de um mini morro e aumente sua resistência a quedas. E aqui, depois de esperar um tempo para recuperar sua vida, Illusia começa a pensar na vida. Agora ele é um ovo, então eventualmente ele vai virar um dragão, mas ele não sabe como que ele vai chegar naquele ponto, pensando se esse mundo é como se fosse um jogo de RPG, onde você ganha níveis ao ganhar experiência e essas paradas. E enquanto ele rolava, eventualmente ele tromba com um monstro, uma minhoca escura, que tem o título de devoradora de ovos, e ela avista ele, um ovo bonitinho ali dando sopa. Com isso, a primeira luta de sua vida começa, e ele sai rolando de lá para despistar a minhoca que segue ele, e ela é obviamente mais forte do que ele. Assim, ele a leva para um penhasco, se movendo para fazer a minhoca se jogar dele, e então batendo nela, com os dois caindo de lá. Com isso, a minhoca morreu, mas ele sobreviveu, mesmo que tenha tomado dano. Mas porque ela morreu, foi dado como se ele tivesse a matado, e assim ele ganhou experiência. E graças ao seu título de ovo andante, que é meio que um cheat, ele ganha ainda mais experiência. Esse título meio que dobra a experiência que ele ganha, ou algo do tipo, dá um bônus pra ele. Essa seria a vantagem dele de reencarnado. Com essa experiência, ele chega no nível 5, que é o máximo, e está pronto para evoluir. E ele pode evoluir para um bebê dragão e um pequeno dragão. O pequeno dragão é como o nome diz, ele é uma raça de pequenos dragões. Ele já virou um dragão, ele é maior do que um urso, cospe fogo, os caramba, é aterrorizante, mas comparado com outras raças de dragão, são pequenos. Já o bebê dragão é como seu nome disse, um dragão bebê, onde inclusive ele é considerado como uma iguaria pelos humanos, pelos aventureiros, e por isso ele é bem alvejado e caçado. Ele não é muito voltado para a luta, sendo pequenas presas e pequenas garras. Porém, ele tem um potencial muito maior
maior e pode evoluir para vários tipos de dragões diferentes. Enquanto o pequeno dragão tem um caminho evolutivo extremamente pequeno, o bebê dragão tem inúmeras possibilidades, o céu é o limite para ele. Para Elúcia, ele pensa que virar um pequeno dragão é mais vantajoso, é mais seguro, afinal ele está em perigo agora. Porém, é quando uma voz entra em sua mente, ela manda que ele cresça forte, que ele almeje pelo topo, que essa voz tem expectativas nele e que não é para ele desapontar ela. Onde inclusive com isso a voz divina aumenta para o nível 2, onde pelo que parece alguém usou a habilidade de voz divina para se comunicar com Elúcia. E refletindo no que aconteceu, se ele vai almejar pelo topo, ele vai escolher o bebê dragão, que tem muito mais potencial. E assim ele escolhe. Dessa forma, o ovo de dragão racha e Elúcia se torna um bebê dragão. E graças ao título de filho do rei dragão, todas as suas habilidades são aumentadas, recebem um boost para o aprimorar ainda mais. Junto disso, ele ganha algumas habilidades como escamas de dragão, sopro do bebê e outras paradas. Dessa forma, sua evolução está completa. Seus status aumentaram muito, assim como sua mobilidade. Afinal, agora ele é uma criatura, tem braços e pernas, diferente de antes que ele era um ovo liso que só rolava. E ao evoluir, ele fica com fome e come aquela minhoca, por mais nojenta que ela fosse e que ele odeie fazer isso. E com isso, a primeira parte do episódio acaba e eu tenho alguns comentários sobre ela. A arte no geral está bem bonitinha. Como até agora teve um foco muito grande em monstros e não em humanos, afinal a maior parte do que nós vamos ver nesse anime são monstros, eu achei que eles ficaram bem legais. A minhoca foi muito bem feita, o Elúcia como bebê dragão é diferente do que normalmente vemos em outras obras, então é bem interessante. Na questão de arte, isso aqui tá interessante. E a animação também não está ruim. O ovo de dragão às vezes é CGI, mas não está feio de forma alguma. Mesmo sendo ali um CGI e um 3D, não ficou muito diferente do que normalmente seria como se fosse desenhado, ficou bom. E as partes de ação também estão bem feitas. Não estão perfeitas, mas não são apenas frames parados ou feitas de CGI. Elas estão meio lentas, elas estão um pouco mais travadas, elas estão simples, mas bem feitas. A perseguição da minhoca, por exemplo, foi algo extremamente simples, mas eles fizeram de forma dinâmica para manter o foco e as pessoas não acharem ruim. Além disso, o episódio como um todo até agora foi bem agradável, com um bom ritmo de adaptação, então eu tô bem satisfeito em como eles estão fazendo as coisas. Mas mais agradável do que isso é o seu likezão nesse vídeo, porque eu só gostei demais do meu trabalho, rapaziada. Então não perde tempo e patrocina o vídeo com aquele gostei bolado aí embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora Elúcia já aceitou que ele foi reencarnado em outro mundo, que ele é um dragão filhote em um mundo que parece um RPG, mas ele não consegue se lembrar de quem ele era em sua vida passada. Ele tem certeza que ele era um humano, mas não se lembra quem ele era, o que ele fazia, se ele era homem ou se ele era mulher, ele não lembra de nada. A única coisa que ele lembra é que ele era um humano e que a sua mente é inteligente, é altamente funcional, diferente da de um dragão normal, então claramente algo aconteceu ali. E enquanto contemplava isso, várias minhocas sombrias cercam ele, mas agora ele tem a confiança de que ele vai descer a porrada nelas. E assim começa uma porradaria insana, dele derrubando uma atrás das outras, com as suas garras, com seus pés, então usando sopros de dragão de fogo, e então usando chamas nos seus punhos, dando socos flamejantes. Ele sola todas elas, e obviamente ele ganha vários níveis com isso também, mostrando o quão mais forte ele é agora comparado com quando ele era um ovo. Agora ele tá muito mais poderoso. E ao fazer isso, ele fica com fome, mas ele não quer comer essas minhocas de novo, então ele pensa, vou comer os cogumelos que estavam ali, apenas para quase morrer envenenado por causa deles. Mas ele ganhou resistência a veneno pelo menos. E enquanto procurava por outra presa, ele achou um lobo cinzento e derrotou ele facilmente com seus poderes, comendo ele e ficando bem feliz, porque agora ele descobriu que existem monstros bons para se comer e não só apenas aquelas minhocas nojentas. E assim ele vai vivendo, caçando, comendo e subindo de nível até chegar no nível 19, e lembrando que no nível 25 ele evolui de novo, então ele está bem perto da próxima evolução. E nesse ponto, Elúcia já está bem adaptado à vida como dragão. O único problema é a solidão mesmo. Só ter a voz divina para conversar é meio deprimente, porque ela não conversa com ele, ela apenas responde algumas coisas quando ele pergunta o que é. E é quando ele escuta vozes, e pensando que são vozes humanas, ele vai até lá e os avista, que são realmente humanos, 3 deles. Um guerreiro, um mago e uma sacerdotisa. Mas o problema é que ele é um dragão. Primeiro, ele é um monstro, e segundo, ele é um monstro que é visto como se fosse uma iguaria pelos humanos. Então, bom, ele está em grave perigo aqui. Mas ainda assim, ele tenta se aproximar deles meio bobo para mostrar que é amigo, pedindo que não ataquem, porque ele é um dragão fofinho. Mas
mas o guerreiro mete um cortão no peito dele e o mago eletrocuta com magia. E aqui ele tá ferrado, esbagaçado, prestes a morrer, ele está miserável. Mas a sacerdotisa vai ao seu socorro ao ver o estado daquele dragãozinho, onde ali ele estava implorando por ajuda porque ele não queria morrer. E por sorte, ela teve pena, ela viu aquilo ali e falou, não, eu vou proteger ele. Ela defende ele dos outros, e então quando Lúcia percebe, ela está usando magia de cura nele. Ela é Miriam Millenia, uma humana da Terra. E no caso, a raça dela é Earth Human, que é traduzido como humano da Terra, o que me traz a pergunta, existem outros tipos de humanos, como humano de fogo, humano de água, humano do céu, ou é apenas, sei lá, uma tradução estranha? Porque pelo menos esse mundo não parece a nossa Terra, talvez ele seja outra Terra. E ali, Lúcia vai se curando e melhorando, mas pensando que ela iria ir embora assim que ele terminasse de se curar, ele começa a fingir mais um pouco estar ferido para que ela continuasse ali com ele e ele mantivesse aquele contato. E enquanto ele ouvia ela falando, ele ganha a habilidade língua grega, conseguindo passar a entender um pouco melhor o que Miri estava falando. E sim, ele ganhou a habilidade língua grega. De novo, eu não sei se grego é a língua que eles falam nesse mundo, ou se é um erro de tradução, ou que colocaram que é a língua grega para ficar mais fácil pra gente. Mas a habilidade que ele ganhou foi língua grega. E isso traz algumas dúvidas. Ela é uma humana da Terra, ela fala grego. O que tá acontecendo aqui? Será que essa aqui é a Terra no futuro, se pá, talvez? O apocalipse aconteceu, isso aqui virou uma fantasia, talvez? E bem, enquanto eles estavam ali, eles escutam um rugido e gritos dos caras de antes, que seguiram em frente. E quando Miria tenta ir até lá, Lúcia a para, segura nela para que ela não vá, porque é perigoso. Mas ela vai mesmo assim, porque Lúcia está meio paralisado e não pode parar, e isso deixa ele meio desesperado, porque o que quer que seja esse monstro que rugiu, eles não podem o derrotar. Ele sente isso, eles vão morrer, e ele quer ir lá se juntar a eles para ajudar Miria pelo menos, não muito pelos outros dois, mas por ela. E assim, quando a paralisia se vai, ele vai correndo até o local, apenas para achar um dragão pequeno de pedra gigantesco e muito poderoso. E claro, nos pés do dragão, ele vê os aventureiros caídos e a Miria também. Mas é quando o episódio acaba. E olha, embora esse dragão seja feito de CGI pelo que eu vi, ele não ficou feio. Eu achei bem tranquilo na verdade. Então, pelo que parece, esse anime está fazendo um CGI que não é feio. Ele nos mostrou o CGI algumas vezes ao longo do episódio, mas nenhuma das vezes ficou feio, ou destoante, ou exagerado, ou ruim. Isso pelo menos me deixa um pouco tranquilo, que eles pelo menos sabem como fazer um CGI que não seja horrível. E o anime como um todo ficou bem tranquilo pra mim. As várias cenas de luta que nós tivemos foram feitas de formas bem simples, como podemos perceber. Teve uns frames um pouco mais paradinhos aqui e ali, as lutas foram mais rápidas e normalmente aconteceu em 1 ou 2 painéis. Dá pra ver que eles não tinham um grande orçamento para fazer isso, e eles fizeram o que eles podiam, e desse jeito eles fizeram um bom trabalho, tá? Quando você tem pouco dinheiro para fazer algo e você ainda faz uma coisa que não ficou ruim, pra mim tá bem feito. Os efeitos especiais ao longo do episódio ficaram muito bons e a composição de cenas também. As várias cenas que misturam arte e efeitos especiais ficaram muito boas, como a cena de quando ele vai evoluir, ou de quando ele escuta o rugido do dragão da pedra. Dá pra ver sim que o anime teve um baixo orçamento, mas dá pra ver que com esse orçamento que eles tiveram, eles se dedicaram pra fazer algo legal, porque ele não tá ruim de jeito nenhum. E eu gostei, eu achei ele divertido e legal. Ele tem potencial pra ser um bom anime da temporada. Mas o que vocês acham? Concordam comigo? Gostaram, não gostaram? Comentem, eu quero saber as suas opiniões, ou qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. E além desse anime, temos outros bons animes nessa temporada, e aqui você pode checar eles que ficaram bem legais e eu recomendo, então assiste aí que tá bem da hora. Não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.